A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo, meus professores que ministram aula de escola bíblica dominical, estamos entrando no segundo trimestre de 2019, que compreende os meses de abril, maio e junho. E a temática geral será sobre o tabernáculo. E a lição de número 1 é exatamente tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Dia 7 de abril de 2019 tem o textuário baseado em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que diz: E me farão um santuário, e habitarei no meio dele. E a nossa verdade prática diz: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, no qual hoje Deus habita e manifesta sua glória. Bem, vamos pensar um pouco sobre esse capítulo, ou melhor, esse textual, esse versículo de número 8 do capítulo 25. Bom, o texto está entre os versículos 1 a 9, quando o Senhor então ordena a Moisés que seja feito um tabernáculo. É isso que a gente vê na base aqui desses versículos. É a ordem do Senhor a Moisés, quando ele então dá essa orientação para eles construírem o tabernáculo. Então diz assim, a Sociedade Bíblica usou o seguinte tema: Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Bom, na verdade é importante que você saiba, porque o nosso textuário também será ele será trabalhado no corpo da lição, mas é importante você saber que a construção do tabernáculo foi uma ordem diretamente de Deus a Moisés. Foi Deus que pediu. Em outras palavras, não é uma invenção mosaica ou uma invenção de algum culto religioso. Não é isso. Foi o próprio Deus que pediu para que se fosse feito o tabernáculo, fosse construído o tabernáculo. Portanto, o tabernáculo ou também o santuário é uma ordenança diretamente do Deus de Israel a Moisés. A palavra, então, tabernáculo, deriva do latim tabernaculum, que significa uma pequena taberna, né? Uma pequena tenda. O tabernáculo era uma tenda portátil, né? Porque eles iam levando, eles montavam, desmontavam, então tinha toda essa estrutura e provavelmente ele durou aproximadamente 500 anos. Se você datar a época do Êxodo por volta de 1450 até 950, quando construiu-se o templo, né? Quando o rei Salomão inaugura o templo. Bom, de acordo com a Bíblia, a gente percebe que foram feitos 3 tabernáculos. O primeiro a gente encontra em Êxodo 33:7, quando fala que está escrito assim: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda de congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então, dá a entender que havia um tabernáculo provisório antes da construção desse tabernáculo mesmo, que nós classificaríamos como sendo o segundo tabernáculo, que está em Êxodo 25. Nesse, então, foi o próprio Deus que vai dar as instruções, as recomendações. E também a gente pode entender que havia uma terceira tenda, ou terceiro tabernáculo, quando, por exemplo, o tabernáculo provisório que foi edificado por Davi na casa de Obed-edom para deixar a Arca da Aliança. Foi então edificado uma espécie de um templo portátil, né? Que depois foi para Jerusalém, que é a Arca de Deus.
Claro que o tabernáculo sinaítico, esse que a Bíblia fala, do capítulo 25, é o mais importante, mas nós encontramos altares de adoração em vários locais de Israel. 1 Samuel 4,4 diz assim: enviou, pois, o povo a Siló. Olha, Siló, então, é um dos locais onde o tabernáculo foi montado. Não foi em Jerusalém, foi em Siló, né? Aqui está claro, aqui, em 1 Samuel 4,4. Até porque esse período ainda é um período de Samuel. Jerusalém não era capital ainda, né? Então, Siló. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os filhos de Eli, Rofine e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então é importante nós entendermos que um dos locais mais antigos, onde ficou o tabernáculo, depois que ele foi feito e ficou 40 anos ali na região do Sinai, por isso ele é chamado tabernáculo sinaítico, o local, pelo menos que dá a entender geograficamente onde ele se estabeleceu, foi Siló. Siló, hoje, existe uma descoberta arqueológica muito relevante em Israel, na cidade de Siló. O nosso grupo, que pretende visitar a Terra Santa, se Deus nos permitir, em novembro, nós vamos visitar esse local, Siló, onde foi o primeiro local do tabernáculo depois que entrou na Terra Santa. Eu coloquei uma foto das ruínas no nosso comentário. Você pode acessar o nosso site, baixar lá a lição, você vai ver a foto das ruínas da cidade de Siló. Também a gente precisa entender que em Juízes 18:1 fala de Siló também, ó, e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. Então se vê que dá a entender que Siló foi o primeiro local onde o tabernáculo se fixou. Bom, mas também existem outras passagens que falam de um local de culto, diferentemente do local de Siló. Por exemplo, aqui em 1 Samuel 4 diz: disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa. Não está falando mais de Siló. E orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, retiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então está vendo que é uma outra cidade, então um outro local de culto. Depois nós vemos também que os sacerdotes na época de Saul tinham fugido para Nobe. Isso está escrito em 1 Samuel 21:1 e 6. Está dizendo que então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Então veja que os sacerdotes estão em Nobe. Então nós já vimos Siló, Mispa e agora Nobe. E no reinado de Davi e Salomão, fala do da expressão Alto de Gibeão, aqui em 2 Crônicas 1:3 e 1 Crônicas 16:39 diz: e deixou a Zadok o sacerdote e os seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, com ele, ao Alto de Gibeão. Olha o outro aqui, ó, outra passagem que é 2 Crônicas 1:3. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Então, o tabernáculo passou pelo menos em 4 localidades. A mais conhecida é Siló, mas também tem Mispa, tem Nobe e tem o Alto de Gibeão. Então, só para a gente ter uma ideia de que o tabernáculo realmente, embora eles já não estavam mais como peregrinos, mas o tabernáculo ainda estava transitando ainda na terra que Deus tinha dado para eles. Agora, alguns teólogos entendem que partes do tabernáculo foi do tabernáculo sinaítico, esse que Moisés orientou aqui de Gênesis 25, se espalhou nesses locais. Aí tinha partes em Siló, parte em Mispa, parte em Nobe, parte de Gibeão. Bom, isso aqui é uma ideia teológica, né?
De qualquer forma, quando o rei Salomão inaugurou o templo, aí nós sabemos que todos os objetos do tabernáculo foram colocados dentro do templo, porque aí havia um local fixo, já não era mais portátil, que foi o primeiro templo. Eu coloquei um mapa para você que gosta de estudar, que é estudioso, eu coloquei um mapa de Israel para você localizar a cidade de Siló, tá? Para você ver mais ou menos onde ela ficava. Então está à sua disposição. Coloquei também no mapa uma visão geral, também na lição, uma visão geral do interior do tabernáculo, o significado espiritual do tabernáculo. Coloquei tudo nessa lição, então você tem muito material disponível. Você que é professor, você terá essa oportunidade de ter muito material audiovisual que você pode até mostrar para os seus alunos. Se a sua classe for pequena, você pode levar cópia, tira cópia, baixa a lição, tira a cópia e leva para a sua casa. Se é uma classe muito grande, você pode projetar, né, para que todos os alunos vejam como que era, ou ter uma ideia da reconstrução do tabernáculo. Bom, as informações iniciais é que nós estamos começando o segundo trimestre de 2019, como eu já disse. O assunto é o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E o autor é o pastor Elianai Cabral. O pastor Elianai Cabral é um dos comentaristas das lições bíblicas há anos, é conferencista, é teólogo, é pastor, é membro da Academia de Letras Emílio Conde, é autor de vários livros, uns bem conhecidos como Mordomia Cristã, o Comentário Bíblico de Romanos, a Síndrome do Canto do Galo, o Pregador Eficaz. Então são vários livros publicados pela CPAD. Então é um pastor muito conhecido, um grande conferencista, um grande ensinador também. Eu coloquei o sumário do que vai se tratar essa lição. São 13 lições nesse segundo trimestre e todas então dando ênfase ao tabernáculo. A leitura bíblica de classe é Êxodo capítulo 25, versículos 1 a 9, onde está o nosso texto áudio, né? E nós temos os chamados objetivos específicos, que primeiro é apresentar por que Deus quer habitar no meio do povo, ou a parceria de Deus com o povo de Israel. 2, mostrar que o tabernáculo foi um projeto divino. E 3, mostrar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Nós temos então, ao introduzir a importância de entender, fazer essa introdução para que o seu aluno saiba do que vai se tratar esse trimestre. Então é importante você falar com ele, mostrar a importância dele não faltar, dele ler a lição em casa, dele se preocupar, porque cada lição é um privilégio único que a gente tem. Porque esses temas, eles são recorrentes, mas demora anos para voltar. Nós já estudamos sobre o tabernáculo há vários anos atrás. Agora a gente está tendo a oportunidade novamente de estudar sobre o tabernáculo. Então é importante você fazer essa reflexão com o seu aluno, para que ele entenda como é importante a presença dele e estar acompanhando essas aulas. O ponto central, o tabernáculo foi um projeto divino, assim como a igreja é um projeto de Deus também. E chamado então, primeiro tema, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículos 1 a 7. Por que construir um tabernáculo no deserto? E aí, o pastor Elianai Cabral vai lembrar de uma obra muito interessante, que foi o trabalho de estudo do curso teológico do pastor Gunnar Wingren. O pastor Gunnar Wingren, ele fazia o estudo teológico, e o material que ele apresentou, a monografia dele, que foi inclusive escrita à mão, até porque não tinha computador mesmo, né? Em 1909, foi sobre o tabernáculo. Eu tenho essa obra e você pode adquirir também. Eu coloquei a foto dela também no nosso material. Você pode entrar no meu site www.professoralberto.com.br. Você vai ver
a capa do livro. Esse livro está disponível, se você quiser comprar, da CPAD. A CPAD que publicou, é um livro pequeno, mas muito interessante mesmo. Vale a pena adquirir um exemplar, não é caro, é um livro pequeno, é fácil de ler. E o pastor Elianar Cabral, que é o comentarista da lição, ele inicia citando essa importante referência bibliográfica, que é a monografia para a graduação do missionário Gunnar Wingre. Então ele vai mostrar que ao sair do Egito, Deus vai disciplinar o povo e vai apresentar a coisa mais gloriosa que tem, é de ter comunhão com ele. E para isso então ele vai revelar-se como Deus Altíssimo que quer habitar com o seu povo, né? O carinho de Deus em relação ao povo que ele escolheu. Então ele pede para fazer uma tenda, que nós chamamos de tabernáculo. Já que é um tabernáculo, tá na cara, é uma tenda, está na cara que é uma coisa provisória, né? Então é uma coisa, quem faz um tabernáculo faz uma tenda porque não pretende fixar raiz. E é exatamente isso que estava acontecendo. Eles iam caminhar no deserto. 2. A materialização da obra de Deus. Então, o tabernáculo era a materialização da obra de Deus no meio do povo de Deus. Porque Deus se manifestaria ali. Então, eles se sentiriam então acolhidos, protegidos, guardados, tendo o privilégio de ter comunhão com o Senhor. Então, é interessante essa percepção. Segunda coisa interessante, que Deus chama, convida, exorta o seu povo a contribuírem para a construção dessa tenda, desse tabernáculo. Então, esse tabernáculo foi construído mediante a participação das pessoas, do povo de Deus, do povo santo. É o povo santo que foi convidado para dar suas ofertas de amor para construir essa casa. Tem muita gente que sempre quando se fala em fazer alguma obra, que precisa arrecadar alguma oferta para a obra de Deus, a pessoa fecha o coração. Não precisamos tomar cuidado com isso, né? As pessoas têm que ter o coração aberto. Se você não quer cooperar ou se você não pode cooperar, Deus sabe. Agora, incentiva, né? Para que as pessoas realmente cooperem com alegria. E aí vem 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Isso aqui é importante, viu, irmão? Isso é importante. As pessoas hoje, tem muita gente que não consegue entender a importância das ofertas na expansão do reino de Deus por causa de maus gestores. Infelizmente, existem líderes que não tem temor de Deus, que é imprudente, que às vezes visivelmente usam recursos que é para expandir o reino de Deus a benefício próprio. Infelizmente isso existe, mas não é porque isso existe que anula as orientações da Bíblia. Ele está errado. A pessoa que age assim vai dar conta diante de Deus, não é você que vai julgar. Deus não nos pôs, então Deus nos ensina a fazer a nossa parte com gratidão, com carinho. Se o gestor que não tem temor de Deus fazer alguma coisa, ele vai ser disciplinado pelo Senhor, não vai ser por mim. Então aqui tem 3 verdades bíblicas muito importantes, relevantes para a minha vida, para a sua vida, para os seus alunos. Primeiro, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Então foi Deus que estabeleceu. Agora, Deus estabeleceu formas de oferta, que são as ofertas, né? Os dízimos, os votos. Não foi que Deus estabeleceu. Agora o homem inventa coisa. Aí vem gente inventando trízimo, gente inventando campanha, não sei do que lá. Não, o que Deus estabeleceu são isso. Aí tem grupos religiosos que põem até no folhetim aqui, não tiramos oferta, mas vende coisa, né? Para se sustentar. Aí vende revistinha, vende uma série de coisas e vem com essa história, não tiramos oferta, como se fosse Vocês estão errados, porque a Bíblia manda tirar oferta. Se não tira oferta, está errado. Porque a Bíblia manda tirar oferta, porque a obra de Deus é feita dessa maneira. Então Deus estabeleceu. Tem uma denominação até muito grande que não tira oferta. Os irmãos chegam lá e enfiam no bolso do irmão, na porta, que fica na porta, vai lá e põe lá.
Aí eles citam aquele versículo de Mateus, o que a mão direita faz, a esquerda não pode ver. Só, meus irmãos, que isso aí é para quando deres esmola. E a gente não dá esmola para Deus. Então, quando deres esmola, o que a mão esquerda faz, a direita não vê. O que a mão direita faz, a esquerda. Mas quando deres esmola, e nós não damos esmola para Deus, nós damos oferta de amor para a expansão da obra. Então, são grupos, irmãos, que parece que tem que santidade, conversa furada, invenção humana. Nós somos bíblicos, nós somos cristãos bíblicos. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, então vamos fazer assim. Né? Então, primeiro, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Foi o que Deus estabeleceu. Hoje tem gente inventando coisa. A Bíblia fala isso. E deve ser estimulado, os irmãos, porque Deus abençoa as pessoas que obedecem a sua palavra. 2. O ato de ofertar tem que ser voluntário. O que a gente vê em muitos movimentos, principalmente nos chamados movimentos neopentecostais? Há uma forçação de barra, há uma coerção. E oferta não é assim, irmão. Oferta, você lê a Bíblia, você incentiva o povo. É errado o pastor que fica lendo lá, lê o versículo lá, é ladrão, ladrão, porque não... Não, pelo amor de Deus, irmão, a Bíblia é clara, tem oferta é voluntária. E além do mais, oferta e dízimos não é para ser salvo. Você não dá oferta para ser salvo, você não dá dízimo para ser salvo. Você faz isso porque você já é salvo. Salvação é pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Jesus no Calvário. Agora, a pessoa que está alegre com Deus, então ele gera fruto. Aí ele é dizimista fiel, porque gerou fruto. Ele dá oferta de amor, porque gerou um fruto. Ele ajuda nas missões, porque gerou um fruto. Ajuda nas necessidades. Então isso tem que ser voluntário, não pode ser forçado, irmão. Tudo que é forçado não tem valor diante de Deus. Então o versículo 2 mostra que o Senhor aceitará a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Agora tem gente que fica numa pressão, forçando, quem dá 100, 200, dá quem dá tudo que... Isso aí não tem nada a ver com a obra de Deus, isso é invenção humana. São coisas do homem, não tem a ver com Deus. Agora, Deus conhece os seus servos. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho muito temor de Deus quando o pastor pede para a gente ministrar oferta. Eu sempre procuro pegar uma palavra de gratidão, de apoio, de ânimo, de amor e levar o povo de Deus a honrar com as suas ofertas com o coração voluntário, porque Deus alegra quem dá, com voluntariedade, não é? Então a bênção está aí, a pessoa que dá com alegria e não com tristeza, por necessidade. Não. Então aqui o ato de ofertar é voluntário. E 3, fidelidade ao Senhor traz abundância. Então você é fiel no pouco, Deus vai te abençoar. Agora a pessoa no pouco não é fiel, então também não é no muito. Né? Então Deus tem os seus métodos de abençoar o seu povo. Qual o meu conselho? Incentive o seu aluno a trazer a oferta para a escola bíblica dominical. Todo culto que participar, leve uma oferta de amor ao Senhor. Os dízimos, seja fiel nos dízimos, mensalmente, coopere na obra de Deus, ou de acordo com a sua renda, mas seja fiel, que Deus vai te abençoar, vai suprir suas necessidades. Faz sempre dando graças a Deus, com fé, que Deus vai honrar. Irmão, mas eu não vou dar mais o dízimo, vou dar oferta, porque eu estou vendo que a liderança da igreja comprou uma coisa que não era necessária. Irmão, é Deus que vai cuidar disso. Deus não falou que era para você cuidar de quem está gerenciando o recurso. Faz a sua parte, que a sua bênção está no seu ato de fé, de amor, de devoção, de fazer a sua parte. Agora, se tem líderes desonestos, gente que não tem temor de Deus, gente carnal, mas Deus vai cuidar dele, não vai ser você. Agora, você vai deixar de fazer a obra de Deus por causa de um erro do outro? Então não pode ser assim, precisa ter discernimento espiritual, né, meu irmão? Então seja fiel ao Senhor. A nossa síntese do tópico 1, então, diz: Deus estabeleceu uma parceria com o povo para construir o tabernáculo. Eu acho isso maravilhoso, uma parceria. Quer dizer, o povo vai lá, deu oferta, pôde construir a obra de Deus e ele vai estar no meio do seu povo. Uma coisa linda, né, irmão? Tem o subsídio didático, tem até uma pergunta interessante, porque estudaremos sobre o tabernáculo nesse trimestre. São reflexões que podem ser feitas no início ou no meio. 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Isso é importante, não é invenção humana.
Aí chegou um dia lá, Moisés falou, eu acho. Não, não, assim, tem achismo. Tem gente que é cheia de achismo. Eu acho que se a gente fizer assim, vai acontecer. Isso é achismo. Porque lá não sei na onde. Sim, mas lá é uma experiência. Não dá para ficar importando a experiência de outros locais. Tem muito irmão que quer pegar as experiências da América do Norte, ou da África, ou do Japão. Não funciona, irmão. Nós temos uma cultura. Cada um tem a sua cultura, irmão. Agora a pessoa quer pegar a experiência dos Estados Unidos ou do Canadá, não vai dar certo, porque a cultura é diferente. Então nós temos que ter a humildade para entender a nossa cultura. Agora a pessoa, coitada, põe coisa na cabeça, não, mas eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem daquele jeito. São achismos. Vamos ficar com o que diz a palavra. A palavra é clara. Esse é um projeto de Deus, não é de homem. Foi Deus que estabeleceu, foi Ele que mandou. Deus manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Aí a pessoa, não vou tirar mais oferta porque constrange o povo. Vou fazer uma... Assim, você faz o que você quiser, mas a Bíblia fala assim. O modelo da Bíblia é esse. Né? Então nós precisamos entender qual é o que a palavra de Deus faz. Fica querendo ir para esse caminho de politicamente correto, que é uma tragédia. O que a Bíblia diz? Porque politicamente correto, o que é? Coisa de homem. Coisa de homem. Nós vamos ficar o que diz a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Né? Já vi gente com essa conversa. Não, eu não quero constranger ninguém, então não vamos tirar oferta. Sim, mas a oferta faz parte do culto. E Deus orienta a trazer oferta assim. Agora, é claro, que não pode constranger as pessoas com a história de quem vai dar 100, quem vai dar... Isso é um leilão, isso é um outro assunto. Então agora não vamos sacrificar o culto verdadeiro porque tem gente fazendo coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Então, esse tema é importante. Os versículos 8 a 9 revelam então que esse é um projeto divino. Primeiro, Deus arquitetou o tabernáculo, que é o nosso texto áureo, né? Olha que diz o nosso texto áureo, Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então é Deus que está falando. Né? Foi o Deus da glória. E 2, o tabernáculo foi então o quê? Um projeto divino. Então tem no céu uma réplica. Então Moisés só copiou através de uma visão e do projeto celestial e fez o projeto material. Então, o plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo era o seu espaço físico de 100 por 50 côvados, aproximadamente, 50 por 25, uma vez que um côvado equivale a 45 ou 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. Então, mas o modelo foi Deus que mandou e mostrou o tabernáculo celestial para Moisés. Eu coloquei uma montagem do tabernáculo mostrando cada utensílio, que a partir de agora a gente vai falar. Tem o pátio, o altar dos holocaustos, a pia de bronze. Então é importante você mostrar para o seu aluno. Tá? Mostra aí para o seu aluno. Se você tem, eu vou repetir, se você tem poucos alunos, tira uma cópia para ele. Incentiva o seu aluno, leva lá para ele uma cópia, irmão. Não, eu tenho muito aluno, então projeta lá para todos verem. Aí você vai explicando cada coisa, que é o pátio, onde que está o pátio, aí o altar dos holocaustos, aqui o altar de sacrifício, a pia de bronze, o lavatório, tá? A tenda da testemunha, o lugar santo, o lugar santo dos santos, o santíssimo, né? O mais sagrado dos sagrados. Isso aí você tem que mostrar para o seu aluno, senão sua aula vai ficar chata, porque o aluno não consegue ver nada. Então, se você não tem um projetor, leva então num computadorzinho portátil, né? Ou leva uma folha, tira a cópia, mas você tem que mostrar alguma coisa para o seu aluno, ou um livro ilustrado, para que o seu aluno veja, tá? Para que ele entenda e a sua aula passe a ter dinamismo. Nós temos um subsídio didático pedagógico, que vai então falar um pouquinho sobre a tenda da congregação. E o último tópico, que é o 3, relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Finalmente, talvez esse seja o tópico mais interessante, é fazer o relacionamento entre aquela tenda, aquele tabernáculo, que ele sabe agora como que
que foi Deus que mandou, que é a presença de Deus e os utensílios. Agora você vai jogar aquilo como sombras do que seria a igreja. A importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo, em Romanos 15,4, diz: tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu percebo que tem muitos cristãos que desprezam o Antigo Testamento. Não é para desprezar o Antigo Testamento. Agora, entender que muita coisa ali é a pedagogia divina. As coisas que estão ali, elas vão ter um sentido na nova aliança, né? O tabernáculo de Moisés no deserto deixa profundas lições, então, para a igreja. E nós descobrimos, então, principalmente assim como aquele tabernáculo trazia a presença de Deus, hoje nós somos, a igreja é o tabernáculo de Deus, tem a presença do Senhor Jesus. Então a igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra, nessa dispensação. Quando o povo judeu não aceitou, porque Jesus veio para o povo judeu, está lá, Jesus fala claramente em João, veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Então os que receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus aos que creem no seu nome, que é a igreja. Então pausou para o povo de Israel. O povo de Israel perdeu a bênção. Então se abriu a todas as nações. Hoje, para ser salvo, tem que aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, seja judeu, seja grego, seja gentil, seja o que for, passa a ser igreja, porque nós temos 3 povos na face da terra. O povo de Israel, o povo judeu, a igreja e os gentios. A igreja é formada de judeus e gentios, mas um dia Jesus vai arrebatar a igreja, e quando a igreja for arrebatada, o assunto volta para Israel. Mas isso só depois que a igreja for arrebatada. Então, a igreja é o tabernáculo de Deus na face da terra nesse momento, não é o Israel antigo. Eles estão pausados, não tem nada a ver com eles nesse aspecto. O assunto agora é com a igreja, né? Quando é que volta para eles? Quando a igreja for arrebatada. Leia capítulo 11 de Romanos. Quando a igreja for arrebatada, sem dúvida o assunto volta para eles. Mas enquanto a igreja estiver na face da terra, a igreja que é o Israel espiritual de Deus. Quando Deus arrebatar a igreja, aí não, aqui na terra vai ficar o povo judeu, né? Então, nós temos aqui esse tópico 2 que fala que o tabernáculo e o templo de Salomão simbolizavam a igreja edificada como morada de Deus. O resuminho, o tabernáculo era a imagem da igreja de Cristo no mundo. Porque o tabernáculo não é onde estava a presença de Deus. Então, hoje onde o Espírito Santo está operando é na igreja, o tabernáculo de Deus. Nós temos subsídio teológico que vai falar sobre essa monografia do missionário Gunnar Wingren. Eu coloquei de novo aqui a capa do livro. Se você tiver o livro, você pode levar, né? Você vai ajudar na ilustração da sua aula. Aí é uma divisão, como que ele dividiu o tabernáculo. Então tem da obra a introdução, tabernáculo e as comparações e contraposições do tabernáculo. É uma obra simples, né? Não é uma obra com profundo. A obra, essa monografia do missionário Gunnar Wingren é simples, como ele era um homem muito simples, né? Mas com grandes significados e profundidades bíblicas. Então você pode também adquirir o Tabernáculo e as suas lições, que é a monografia do missionário Gunnar Wingren, foi publicada pela CPAD. E para nós encerrarmos, esta lição teve por objetivo, então, ou tem por objetivo, levar o aluno a compreender a tipologia, que aquele tabernáculo, muitas vezes está lendo o livro de Êxodo, você vê o tabernáculo, o povo faz tabernáculo e desmonta o tabernáculo, e os levitas, quais são as funções de cada um, o que tem no tabernáculo. Mas para que tudo isso? São que sombras, né? Apontamentos para a presença de Deus no meio do povo, que é a igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo, ou um modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria o que? A sua glória, né? O mistério de Deus, né? Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, Colossenses 2,17, que aponta para a pessoa de Jesus, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus habitar entre nós, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele fez isso na encarnação do Senhor Jesus, o verdadeiro tabernáculo divino. Então é uma aula rica, maravilhosa, e você se consagra, busca a presença de Deus, chega mais cedo na sua classe. Se você puder, se a sua classe for pequena, leva a cópia,
do formato do tabernáculo. Se a sua classe for grande, projete e mostre e dê dinâmica nessa aula, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado e as pessoas tenham prazer de assistir a sua aula. Deixa eu te convidar uma vez mais para participar conosco da nossa viagem para as 7 igrejas da Ásia e Israel. São 15 dias, de 1 a 15 de novembro, agora em 2019, e ainda você pode ir conosco, tá? Acesse aí o nosso site. No nosso site tem aqui o contato que você deve fazer com a nossa agência de turismo, Renova Turismo. Telefone de contato para reservas no nosso grupo é o 019 3241 2424 e o celular 019 98372 1193. E aí você fala para ele explicar, você pode pagar em várias vezes, até 18, 20 vezes, e é um investimento que você que é professor, você que é aluno, você que ama a Bíblia, a palavra de Deus, vai ter esse privilégio. Se você for estudar quando o tabernáculo estava na cidade de Siló, se você for com o nosso grupo, você vai conhecer a cidade de Siló, tá? Ou essa descoberta recente, né? Não tão recente, mas essa descoberta arqueológica. Então você é o nosso convidado, se esforça, fale que você quer fazer parte do grupo do Professor Alberto. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.